Fala, galerinha, beleza? Continuando a nossa aula de matemática comigo, o professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Lembrando que iniciamos nosso módulo hoje, as nossas 8 aulas, né, que nós temos aí nesse módulo, começando por conjuntos numéricos, beleza? Vocês já viram algumas coisas aí para trás, mas hoje vamos ver fechar a ideia geral de conjuntos, beleza? Então bora lá? Vamos comigo, olho na tela. Olha aí, galerinha. Conjuntos numéricos, iniciando por conjunto dos números naturais. Nós já falamos em outros módulos sobre isso aqui, né? E tenho certeza que você estudou com os outros professores de matemática do curso com vocês. Então, olha só, esses conjuntos são conjuntos que dão ideia de contagem ou ordem, beleza? Esses caras vão exatamente contar, né? 1, 2, 3, 4, beleza? E aí, quando você não tem nenhum, você vai ter quem? O zero, na verdade, não é verdade? Aqui, ó, tá aqui os meus conjuntos, representados pela letra Nzão, tá ok? Sendo que, se eu quisesse representar isso numa reta numérica, eu teria assim, ó, uma reta, mas essa reta seria preenchida aqui, ó, com umas bolas vermelhas, que seriam os números que eu estou tendo aqui, ó. Cada número desse seria um ponto. E além desses pontos, eu teria, na verdade, vazios. Na verdade, não seriam retas. Seriam vazios. Seria só os pontos que seriam marcados. E aí, no restante da reta, seriam vazios. Beleza? Tá ok. A partir dessa ideia da contagem, a gente vem para uma outra ideia, que são a ideia dos números inteiros, representado pela letra Z. Que aí ela vai começar da ideia de comércio, né? Como assim, Fontinelli? Quando eu faço comércio, você pode ficar com saldo positivo ou negativo. Ou você faz uma transação com alguém, você pode ter um lucro ou um prejuízo. Ou a sua conta bancária pode estar positiva ou negativa. Então, quando isso surge, você tem a necessidade de começar a representar esses números negativos. E quando você representa esses números negativos, a gente faz da seguinte forma. Vem aqui comigo, olha lá. Na tela, você tem aqui, olha, na sua tela aqui, ó, apenas os valores positivos. Como é que eu vou representar os valores negativos? O contrário, né? O oposto, para o lado oposto, olha lá. Eu vou ter o menos 1 agora, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. E aí eu tenho, então, a reta para as duas direções, tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que esse número, a gente vai para quanto mais for para a direita, mais positivo vai ser. Quanto mais for para a esquerda, mais negativo vai ser. Então, por exemplo, o menos 5, ele é menor que o 1, tá certo? E ele é menor que quem? Menos 1. E ele é menor que quem? Menos 3, porque está mais à esquerda, beleza? E aí eu tenho esse ponto central, aqui, ó, e tenho o menos 1, que é um outro ponto, o menos 2, que é um outro ponto, o menos 3, que é um outro ponto. Na verdade, eu não tenho uma reta ainda. Eu tenho apenas os pontos. E fora os pontos, eu tenho valores isolados, né? 1, 2, 3, menos 1, menos 4, menos 5. E não está ligado entre esses caras. Não tem ligação, números entre esses caras até agora, tá certo? A gente vai falar o seguinte, que eu tenho valores infinitos positivos. A gente representa o infinito assim, ó. Nossa, Fontinelli, eu vi isso em um filme. Vive aparecendo, né? O povo copiando a matemática aí direto. E aí, olha, isso aqui ficou meio feioso, né? Mas faz parte. E aí, olha só, então, tem valores positivos e valores negativos, que são os números inteiros, fechou? Depois dos inteiros, a gente vai começar a querer preencher esses caras aqui, ó. Como é que eu posso preencher esses caras aqui, ó? Do 4 até... Esse ficou muito ruim essa letra, essa cor. Deixa eu escolher outra cor aqui, ó. Do 4 ao 5, como é que eu vou preencher esse cara aqui, ó? Vou preencher por que números? Aí aparecem outros números agora pra gente. A gente vai preencher esses caras. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Olha aí, ó. São os racionais. Vai, Fontinelli, racionais? Eu conheço, é uma banda com esse nome. Tem também, né? Então, olha só. Os racionais são aqueles caras que podem ser representados por fração. E a gente vai representar assim, ó, do tipo A sobre B. Tá ok? Onde esse A e B aqui, ó, na minha fração, são números de que tipo? Números inteiros. Só que B, por definição, não pode assumir valor zero, porque não tem divisão por zero, beleza?
Portanto, o conjunto dos números racionais abrange todos os números inteiros e os decimais exatos. Ou seja, a minha reta é mais ampla. A minha reta aqui, ela vai ter o quê, então? Ela vai ter os mesmos dos inteiros, porque os racionais incluem os inteiros. Tá aqui, ó. Só que eu continuo tendo pontos apenas, né? Isolados. Tá certo? E aí a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Vai pegar esse cara aqui, ó, e vai representar, por exemplo, o 4 sobre 10, ó. 4 sobre 10, que é quanto? 0,4. Então aqui, olha, eu vou ter entre o 0 e 1, o 0,1, o 0,2, o 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10, né? 0,11, e aqui eu vou ter infinitos números. Infinitos números. Infinitos, 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 infinitos. Tá certo? Todos aqueles que podem ser representados pelo quê? Por uma fração. 1/3 é um 0,333333, olha. Esse cara aqui é um número que nem tem definição, porque ela não tem final, né? Ele fica bem definido, bonitinho, olha, quando eu coloco assim, ó, 1/3. Mas aqui, ó, ele é infinito. Ele é 0,333333. Inclusive, é mais correto eu colocar assim, ó, aproximadamente igual, né? Esse símbolo aí, ó, igual com tiozinho, é o aproximadamente igual. Fechou? Galerinha, então olha só. Aí você entra com outro cara aí. Que cara é esse? Os irracionais. Como é que funcionam os irracionais? Ele consegue, agora sim, fechar a minha reta. Como assim, Fontenelle? Ele fecha a minha reta. Porque até aí, então, a gente tinha os naturais e os inteiros, grandes buracos, né, entre os números. Aí entrou os decimais, que são representados por frações, que vai ser os racionais. Aí esse aí já melhorou bastante. Mas tem uma galera aqui ainda, olha. Quem são? Bora na tela comigo, olha aí. São esses caras aqui, ó. Olha lá. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, que são o π, né? O Neper, tem o número de ouro, tem outros números que eles nunca acabam, eles são infinitos, tá certo? Nunca acabam, porque ele não vai ter um valor exato. E eles não se repetem, eles são não periódicos, olha aqui, ó. São não periódicos. Com esses caras a gente consegue fechar, né, os números, os racionais e os racionais, a gente consegue fechar os números, beleza? O π, olha, por exemplo, olha o π, o tamanho dele aqui, ó. Isso aqui não está nem no início do π, né? O π tem milhões de casas, nunca acaba, beleza? Vamos representar isso aí num diagrama, então. Como é que ficaria? Primeiro, os naturais. Quem? Os naturais com quem? Com o 0, o 1, o 2, o 3, e assim vai, 3 pontinhos. Depois, nós vimos também que existe os inteiros, só que aí inclui quem? Além dos naturais, vai ter quem? O -1, o -2, o -3, o -4 e pontinho, 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 infinito. Além desse, quem tem mais? Os racionais, que são as frações. Frações decimais, por exemplo, 2 sobre 10, tá certo? 4 sobre 20. E por aí vai. São valores decimais que não são, ou periódicos, né? E aí tem infinitos que também, né? Infinitos números racionais. Depois vem os irracionais. Só que, olha, os irracionais são aquelas raízes que nós vimos nas exatas, né? Raiz de 2, raiz de 3 e por aí vai. Tem o π também, colocar o π aqui, ó. Tem o número de ouro e por aí vai. Só que tem um negócio que é muito esquisito, olha só. Quando eu pego os racionais e os irracionais, é como se o racional estivesse fora desse cara, e não é. Na verdade, o que aparece aqui, que está faltando aqui, é um cara que vai juntar todo mundo. E esse cara que vai juntar todo mundo vai formar a minha reta bonitinha. Então tá aqui, ó. Que cara é esse, né? Quem é esse cara aqui em verde? Está faltando esse conjunto aí pra gente. São os reais, que é a junção dos racionais e dos irracionais. Então tá aqui, ó. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e, por último, os reais. Beleza, agora sim. Agora tá beleza a minha questão. Como é que eu poderia representar isso aqui se fosse numa reta? Numa reta, Fontenelle, seria assim, ó. Eu teria a minha reta,
Aí eu teria o 0, o 1, o 2, o 3, aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3. E aí vai entrar quem? Vai entrar os decimais, que são os racionais, e os irracionais. Então, toda a minha reta fica preenchida. Então, essa reta é a reta dos reais. A minha reta totalmente preenchida é quem? É os reais, tá certo? Quando eu junto todos os números possíveis dentro daquela minha reta, quem eu vou ter ali exatamente são os meus números reais, beleza? Vamos ver mais um detalhe aqui, que é a notação científica. Olha lá, para a gente fechar essa ideia, falta a gente ver a notação científica. Então, a minha notação científica, olha, ela serve para quando eu tiver que representar números muito grandes. Olha aqui, ó, por exemplo, 10 a menos 15, 10 a terceira, 10 a menos 4, 10 a menos 19. Esses valores aí de fio de cabelo, de tamanho de núcleo, eu vou usar agora, olha, representar esse cara dessa forma, em notação científica. Para isso, o que eu tenho que sempre observar? Que o meu M, que é a mantissa, ela fica entre 1, pode ser igual, não tem problema, e menor que 10, tá certo? Então, vamos ver isso na prática, como é que isso aplica. Eu vou logo para aplicar para você, olha. Quando tiver um número assim, ó, eu vou colocar sempre desse jeito, ó. 18, aí tem um monte de zero, né? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Aí eu vou fazer uma jogada aqui. Vou colocar 10 elevado a zero. Para quê, Fontinelli? Para usar o macete que eu vou te dar. Porque o macete que eu vou te passar vai servir para qualquer caso, qualquer um que aparecer para você. Fechou? Então, olha lá, vem comigo. Eu vou fazer aqui, ó. Minha vírgula vai andar até ficar entre quais números? Entre 1 e 10. Então, tá aqui a minha vírgula, ó. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele passou para 1,8. 1,8 está entre 1 e 10? Tá entre 1 e 10. Então, beleza. Então, tá certo. Vezes 10 elevado. De 18 milhões para 1,8, o número aumentou ou diminuiu? Ora, diminuiu. Então, presta atenção, é aqui que é o macete. Olha aqui o macete. Diminui aqui. Se aqui vai diminuir, lá em cima vai aumentar. Fechou? Vai aumentar. Quantas unidades? O mesmo número de unidades que você colocou aqui. Então, se vai aumentar, vai ser mais 6. Então, vai ficar o quê? 0 mais 6, 6. Pronto, acabou a questão. É só isso. Entendeu, macete? Não? Relaxa, que a gente vai aplicar isso várias vezes. Olha aqui. 100 vezes 10 elevado a menos 20. Aonde está a minha vírgula? Minha vírgula está aqui. Eu vou andar com essa vírgula para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Quantas casas? 1, 2. Para? Por que para? Porque eu quero que fique entre 1 e 10. Está entre 1 e 10? Tá. Qual é o valor que está lá? 1. Então, beleza. Então, tá certo. Fiz a primeira parte. De 100 para 1, eu aumentei ou diminuí? Diminui. Diminuiu de 100 para 1. Então, lá em cima eu vou fazer o quê? Vou aumentar. Aumentar quanto? Quantas casas eu andei? Não foram 2? Foram. Então, eu vou somar 2 casas aqui, ó. Então, vai ficar 10 elevado a quanto? Menos 20 com mais 2. Lembra? Eu tenho uma dívida de 20. Eu somo 2, a minha dívida diminui. Para quanto? Para 18. Mas continua sendo dívida, não continua? Então, é aquela regrinha do jogo de sinal. Fica o sinal do maior, que é do menos, e subtrai os números. 20 menos 2, 18. Pronto. Acabou o meu cálculo. Tá certo? Sempre usa esse macete que eu acabei de te explicar para qualquer caso que vai dar certo. Bora fazer a letra B de beijo selvagem. Do tipo que arranca a língua e chupa o sangue. Eita, lasqueira. Bora aqui. Como é que faz? Eu ando a minha vírgula. Então, bora andar com a minha vírgula aqui, ó. Vou andar uma casa, 2 casas, parou. Opa, beleza, parei, cara. Não precisa gritar desse jeito. 4,569, tá lá. Tá entre 10? Tá entre 10. Então tá certo. Se tá certo, eu vou observar. O meu número de 4,56569 aumentou ou diminuiu? Falei besteira, né? O meu número de 456,9 para 4,569 aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminui. Então, aqui em cima vai o quê? Aumentar. Quantas casas vai aumentar?
Vai depender de quantas casas eu andei. Quantas casas eu andei? Eu andei 2 casas, então vai aumentar aqui 2 casas. Então fica 4,569 vezes 10 elevado a quanto? 26 mais 2, 28. Vamos fazer só mais essa aqui, porque essa C, ela vai ser o contrário, tá? Para a gente fechar nossos exemplos. Aí na próxima aula, a gente vem resolvendo o restante. Fechou? Vamos lá então, vem comigo, olha lá, para a gente fechar agora. Ver se você acertou mesmo. Vou até mudar, deixar a cor diferente, olha lá. 0,007, está entre 1 e 10? Não, claro que não. Então, vou andar com a minha vírgula. Para a esquerda? Não, né, Fontenelle? Tem que andar para a direita, velho. Isso, mano, é isso aí. Anda para a direita. Então, vai ficar o quê? 7. Mas observa lá. Quantas casas eu andei? Eu andei 0,007. Para 7, eu aumentei ou diminuí? Eu tive que aumentar, cara. Passou de 0,007 para 7, teve que aumentar. Então, eu aumentei aqui, ó. Aumentei. Se eu aumentei, o que acontece com o meu expoente? Diminui. E quantos diminui? Depende do número de casas que você andou. Você andou quantas casas aqui, ó? 1, 2, 3, 4 casas. Então, vou diminuir 4 casas. Se é diminuir, é menos 4. E é sempre menos, tá ok, galerinha? Então, fica 12 menos 4. Dá quanto? Dá 10 elevado a 8. Fechou. Acabou. Ah, não acredito. É só isso, é? É, cara, besteira, né? Fácil demais, tá ok, galerinha? Então, por hoje, ficamos por aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fui!